Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de eletrocardiograma. Hoje, a terceira aula, nós vamos abordar as sobrecargas atriais e ventriculares. Meu nome é Bruna Franco Nogueira Topa, eu sou cardiologista e ecocardiografista da Cardioped Brasil, responsável pelo serviço de cardiopatias congênitas dos adolescentes e adultos. Um breve delineamento da discussão, para fins de, para que se situe na discussão, o que será falado durante nossa explanação, as sobrecargas que serão abordadas serão tanto as sobrecargas atriais quanto as ventriculares e quanto as concomitantes, né? As biatriais, as biventriculares e também algumas particularidades no cenário das sobrecargas, como concomitância com bloqueios de ramo, que dificulta essa avaliação. Então, antes de tudo, né, antes de começar, o que é importante lembrar? Que para bem interpretar um eletro alterado, é preciso interpretar muito bem um eletro normal, saber quais são suas particularidades, intervalos, todos os seus parâmetros de normalidade. E isso envolve, além de tudo, uma série de avaliações do paciente. Em primeiro lugar, como mostra aqui nessa primeira figura, o posicionamento adequado dos eletrodos no tórax é de extrema importância para que tanto a duração quanto todos os parâmetros avaliados sejam dentro do esperado, né? Então, o que eu preciso avaliar? Se eu tenho um paciente que é longilíneo, brevilíneo, se eu tenho um paciente que é um atleta, né, que tem bastante sobrecarga de exercício na sua atividade física, pacientes com alterações muito importantes de coluna que possam prejudicar a intensidade de captação, né, de sinal desses eletrodos que são posicionados no tórax, né? Ao mesmo tempo, olhar a faixa etária que uma criança fazendo eletro, nós sabemos que o eletro da criança, assim como foi dito e também como vai ser dito hoje, tem uma série de particularidades que precisam ser consideradas. Na gestação, existem algumas alterações, inclusive pela própria anatomia do abdômen gravídico, mas também as relacionadas à própria gestação, distúrbios de tireoide, obesidade, distúrbios pulmonares, doenças pulmonares como enfisema pulmonar, abdômen ascítico, né, nos pacientes que têm cirrose e ascite importante, uh, a paralisia diafragmática ou até mesmo a hérnia diafragmática, né, que possam alterar, né, pela herniação, pela alteração da configuração diafragmática, a posição do coração no tórax, alterações e malformações do externo, por exemplo, né, que também se englobam nas malformações torácicas, enfim, uma série de questões que precisam ser avaliadas para um bem interpretar do exame. Então, só para lembrar, a aula já foi dada, né? Não é o enfoque aqui, mas o vetor, né, de condução. Aqui tem um nó sinoatrial, a partir dele, né, ele fica bem próximo da desembocadura da veia cava superior. A partir dele se inicia inicialmente a despolarização do átrio direito. Ele é um pouquinho mais verticalizado, o átrio direito, né? Então, as forças, né, de ativação elas são para a direita e para frente, né, do tórax que a gente fala. Já o átrio esquerdo, ele começa a sua despolarização só depois, mais tardiamente. Então, inicia pelo átrio direito, que é essa primeira onda aqui, ó, assim, azul, dessa fase da despolarização dos átrios, e posteriormente a despolarização do átrio esquerdo. Então, pode-se ver que a despolarização do átrio esquerdo gera um vetor mais horizontal, posterior e para a esquerda. Então, por isso que ele gera essa segunda fase mais tardia e também deve ser avaliado com suas particularidades, como vai ser falado mais à frente. Então, aqui é uma amostra da morfologia habitual da onda P em D2 e aqui em V1, né? Então, inicialmente, átrio direito, essa porção positiva e essa porção negativa, como aponta lá para trás, né? O vetor resultante da despolarização do átrio esquerdo, consequentemente, essa onda fica negativa, tá? Então, só lembrando realmente que é muito importante o conhecimento de cada segmento de onda do eletro, né? A onda P é a manifestação da contração atrial. Então, ela vai ser muito importante na avaliação, então, das sobrecargas do átrio direito, átrio esquerdo. A duração normal da onda P
é até 120 milissegundos, e a sua amplitude, então a duração é o tempo de duração, e a amplitude é quantos quadradinhos ela ocupa, né? Ela é até 2,5 milímetros, tá bom? Isso é o normal dela. Mostrando então novamente, né? Em D2, inicia-se pela lado direito, a despolarização termina, né, com o átrio esquerdo, e em V1, esse padrão plus-minus ou ISO difásico, esse padrão que vai ser muito importante também na avaliação das sobrecargas. Então, iniciando as sobrecargas em si, né, vamos falar sobre a sobrecarga atrial direita, em primeiro lugar. A sobrecarga atrial direita, como eu disse, a amplitude da onda P, ou seja, o tamanho dessa onda, é normal ela ter até 2,5 milímetros. Então, a sobrecarga gera um aumento da amplitude da onda P nas derivações inferiores, D2, D3 e AVF, maior que 2,5 milímetros. Lembrando novamente, né, como o eixo da onda P está muito, com frequência, né, ele está sobre D2, o eixo elétrico dela, muitas vezes se olha a derivação D2 primeiro, comparada com as outras, mas esse critério é nas derivações inferiores. A amplitude da onda P, né, que seria referente à deflexão inicial, aquela porção inicial positiva em V1, também em V2 e V4R, se ela for maior do que 1,5 mm, também é altamente sugestivo de sobrecarga atrial direita. Só mostrando aqui, então, essa deflexão inicial, eu vou mostrar exemplos mais à frente. Se nessa deflexão inicial ela for maior que 1,5, também pode ser sugestivo de sobrecarga atrial direita. Um desvio do eixo da onda P, como, né, eu disse, para além, né, do mais 75, então uma onda P que o eixo dela mais desviado para a direita, também pode ser sugestivo de sobrecarga atrial direita, e também uma morfologia pontiaguda, né, que é muito relacionada a esse primeiro critério da amplitude da onda P, que seria a morfologia de uma P pulmonária, aquela P alta, e esse nome vem porque muitas vezes está relacionado a eventos pulmonares, como embolia pulmonar, né? Mostrando então aquele plano, né, da despolarização, inicia no nó sinoatrial e segue em direção ao ventrículo, ao átrio direito e posteriormente ao átrio esquerdo, manifestando na sobrecarga uma despolarização mais evidente aqui no átrio direito, ou seja, em D2 uma onda alta, uma amplitude maior que 2,5, e também em V1 essa porção inicial da flexão inicial maior que 1,5, além dos demais parâmetros, como eu já citei. Um exemplo do nosso serviço é de um paciente com uma sobrecarga atrial direita. Esse paciente aqui tinha 17 meses e é um paciente com uma insuficiência valvar tricúspide importante, inclusive com parâmetros ecocardiográficos de dilatação atrial. Então, observem que a amplitude, né, da onda P nas derivações inferiores, principalmente D2 e AVF, é uma amplitude aumentada. Vou ampliar para vocês verem. A resolução da imagem na ampliação não fica tão ideal, mas mais do que 2,5 quadradinhos, mais do que 2,5 mm, né? Sem desvio do eixo, tá? Aqui não houve desvio do eixo, o eixo está aproximadamente em mais 60. Aqui a gente observa um outro paciente, só um minuto, não, aqui ó. Esse aqui é o eletro do mesmo paciente, mas nas derivações precordiais, mostrando aquela deflexão inicial em V1, a onda, lembra em V1, a onda P tem que ter uma porção positiva e depois negativa. Então, em V1, ela tem uma porção bem positiva inicial, que é muito mais do que 1,5 quadradinho, que 1,5 mm, sugerindo fortemente, em V2 também, esse mesmo padrão, uma sobrecarga atrial direita. Então, aqui no plano frontal, né, nas derivações periféricas, e aqui no plano horizontal, nas derivações pré-cordiais. Acontece também de algumas anormalidades do complexo QRS poder, mesmo não sendo na morfologia da onda P, sugerir sobrecarga atrial direita. E tem dois sinais mais clássicos e mais comuns.
Esse primeiro é muito importante, é o sinal de Peñalosa-Tranchese. Esse sinal, ele é derivado de uma alteração da repolarização do átrio direito. Habitualmente, a repolarização atrial direita, atrial de modo geral, ela não é vista no elétron, né? Porém, quando existe uma sobrecarga atrial direita, no caso, essa repolarização ela acaba interferindo no complexo QRS, na amplitude do complexo QRS. Então, nós conseguimos ver no elétron uma mudança abrupta de voltagem do QRS de V1 para V2. Então, uma baixa voltagem do QRS em V1 com um aumento importante da voltagem em V2. E muitas vezes esse complexo QRS, né, geralmente ele tem um padrão polifásico. Vou mostrar um exemplo para vocês. E o segundo sinal, o sinal de sódio Polaris, é quando você tem uma onda Q em V1, né? Ou uma Q grande, uma R grande, ou uma Q grande, uma R pequena. Qualquer presença de onda Q em V1 não é normal. A gente sabe que a onda Q acompanha o ventrículo dominante, né? Então, não é habitual que haja Q em V1. Então, nós precisamos sempre ligar esse alerta. Além disso, esses complexos, né, nessa morfologia de QR, QRS com onda Q em V1, se eles são aqueles complexos polifásicos, lembrando bloqueio de ramo, mas na ausência de bloqueio de ramo, né, um RSR', por exemplo, poderia também sugerir. Então, aqui mostrando para vocês, esse aqui é um paciente de 5 anos com uma comunicação interatrial ósseo-secundum com repercussão hemodinâmica e uma dilatação atrial direita no ecocardiograma. Tá? Notem que a onda P em D2, ela não tem a amplitude aumentada, né, maior que 2,5 quadradinhos, 2,5 milivolts. A deflexão inicial da P em V1 até gera um pouquinho de dúvida, mas ela não preenche a dimensão que precisa, que é 1,5 milímetros, mas existe uma alteração abrupta da amplitude, e amplitude, quando eu digo, não precisa ser positivo, tá? É amplitude, porção positiva e negativa do QRS em V1, de V1 para V2. Então, uma baixa amplitude em V1 e um súbito aumento da amplitude em V2. Isso é o sinal de Peñalosa-Tranchese, ele é altamente sugestivo de sobrecarga atrial direita. Ampliando para vocês verem com um pouquinho mais de precisão, aquela porção ali inicial, duvidosa da onda P, né, podendo parecer que, né, a porção inicial um pouquinho mais limítrofe, né, para 1,5 quadradinho, mas é muito evidente esse aumento abrupto da voltagem do QRS de V1 para V2, sugerindo sobrecarga atrial direita. Aqui é um outro exemplo. Esse paciente aqui é um paciente de 5 meses com tetralogia de Fallot, com sobrecarga de câmaras direitas ao eco, né? E a gente pode observar aqui em D2 uma onda P apiculada, uma onda P de amplitude aumentada, mais que 2,5 milímetros. Não tem a porção inicial aqui tão aumentada, né, em V1, porém esse aumento também é abrupto da amplitude do QRS de V1 para V2. Então, tem tanto a amplitude da P aqui, quanto esse aumento da amplitude também do QRS, certo? Agora falando sobre sobrecarga atrial esquerda, né? A sobrecarga atrial esquerda pode estar presente em diversas doenças cardíacas, sejam elas congênitas, valvopatias congênitas ou até mesmo adquiridas, e doenças adquiridas como hipertensão, né? Muito frequente na estenose, nas valvopatias mitrais, né? Estenose mitral, insuficiência mitral, e até mesmo nos casos, né, de sobrecarga ventricular concomitante. Então, lembrando, o vetor de ativação, de despolarização do átrio esquerdo, ele é mais horizontalizado, né, mais posterior e mais para a esquerda. São vetores bem diferentes, por isso que a P, né, vê diferente cada átrio, dependendo qual derivação eu estou analisando. Então, aqui, na onda normal, né, aqui a sobrecarga atrial direita, que já foi falado, e aqui a sobrecarga atrial esquerda, tá?
Lembrando, a duração da P normal é até 120 milissegundos. É importante lembrar que a faixa etária pediátrica muitas vezes precisa de individualização de cada parâmetro, como foi falado na aula passada. Tabela de Davignon e algumas outras referências também de duração e cada intervalo de acordo com a faixa etária devem ser considerados. Então, de modo geral, é menor que 120 milissegundos a duração da onda P. Porém, se nós olharmos na tabela de Davignon, para cada faixa etária existe uma duração esperada e nas crianças essa duração é até um pouquinho menor, tá? Então, na sobrecarga de átrio esquerdo, ocorre um aumento da duração da onda. Então, por quê? Porque aqui essa fase inicial é átrio direito. E essa fase final que vai repercutir o átrio esquerdo. Então, fica com aquele formato bífido, de corcova de camelo, com entalhe. Tá vendo que a gente tem dois picos, né? Existe uma distância entre os picos, né? Que nós vamos falar que também é definidora da sobrecarga atrial esquerda. E da mesma forma, como em V1 a porção inicial positiva né, representa a despolarização atrial direita e a porção negativa mais final do QRS, da onda P, perdão, a despolarização do átrio esquerdo, esse aumento tanto da duração para além de 0,04 segundos dessa porção negativa da onda P e também o aumento da sua amplitude para mais do que maior ou igual, né, a 1 milímetro, né, a 0,1 milivolt. De modo que dentro dessa porção negativa passa a caber como se fosse um quadradinho, 1 milímetro quadrado, dentro dessa porção negativa, que é o índice de Morris que eu vou mostrar mais à frente para vocês. Então, os parâmetros que eu acabei de citar para vocês olharem, duração da onda P maior que 120 milissegundos, né, sobretudo essa avaliação feita na derivação D2, o índice de Morris, que é esse componente negativo da onda P em V1 com uma duração maior ou igual a 0,04 segundos e uma profundidade maior ou igual a 1 milímetro. E essa onda P com esse aspecto de entalhe, né? Então, esse intervalo entre os ápices que eu mostrei, então o intervalo entre esse ápice e esse ápice, ele deve ser de 40 milissegundos, tá? Então, seria equivalente também a um quadradinho, tá bom? Entre esses ápices. Lembrando que muitas vezes o eixo da P também vai ter um discreto desvio para a esquerda, tá bom? Esse exemplo aqui é um paciente de 4 anos. Esse paciente é uma paciente do sexo feminino com um tumor no átrio esquerdo. Inicialmente uma suspeita de mixoma, tá? Apesar da interferência em V3, como ele não vai entrar aqui nos nossos parâmetros, eu trouxe essa imagem para vocês verem o quanto o índice de Morris é positivo nesse eletro, né? Então, a porção negativa da onda P em V1, ela tem uma amplitude maior que 1 milímetro e uma duração maior que 0,04 segundos. Bom, aqui um aspecto bífido da onda P em D2, parece uma corcovinha de camelo com a duração aumentada, se eu não me engano, por volta de 100, cento e pouquinho, para a faixa etária pela tabela de Davignon para essa paciente. Então, mesmo que a gente considerasse o 120, ela já pontuaria. Mas só para vocês terem uma ideia. Então, esse aqui é um elétrocompatível com sobrecarga atrial esquerda. Esse exemplo aqui é de um livro, um pouquinho mais evidente o aspecto bífido em D2 da sobrecarga atrial esquerda, então uma duração aumentada maior que 120 milissegundos, a distância entre os ápices maior do que um quadradinho, maior do que 40 milissegundos, a porção negativa da onda P em V1 maior do que 1 milímetro de amplitude e um quadradinho, ou 0,04 segundos de duração. Então, uma sobrecarga atrial esquerda. Agora vamos falar sobre a sobrecarga biatrial, né? E a sobrecarga biatrial nada mais é do que a concomitância de ambos os achados. Então, uma onda P que muitas vezes vai ter uma duração aumentada, né? E com a porção inicial positiva e a porção final. Então, aqui, uma duração aumentada em D2, uma amplitude aumentada,
uma porção inicial positiva e uma porção final bem grande negativa em V1. Também um eletro do nosso serviço, um paciente de 5 meses, com valvopatia mitral, né? Tinha estenose mitral, mas também tinha uma sobrecarga de câmaras cardíacas direitas. Então, por isso, uma sobrecarga biatrial, porque além de tudo, essa paciente tinha outros comemorativos, tinha coarctação de aorta e outros comemorativos, né, ecocardiográficos que justificavam esses achados eletrocardiográficos. Então, só observando aqui essa amplitude aumentada, né, uma onda P com mais do que 2,5 quadradinhos de altura, 2,5 milímetros de altura, a duração discretamente aumentada, e aqui a porção negativa dela, olha, engloba um quadradinho inteiro, então o índice de Morris positivo também. Então, o sobrecarga biatrial, geralmente, existe a concomitância dos achados, como também pode ver nesse eletro, que é um exemplo de um livro, também um pouco mais exuberante, né? Olha aqui que onda alta, muito alta. A porção inicial dela muito alta, esse aspecto bífido, né? Com esse entalhe e a distância entre os picos maior que um quadradinho, maior que 0,04 segundos. Ao mesmo tempo, aqui, muito bonito em V1, uma porção positiva muito alta, bem maior do que um quadradinho e meio, né, do que 1,5 mm, e uma porção negativa com a área muito maior também do que 1 milímetro quadrado, né? Então, duração e também profundidade. Tem também bloqueio atrioventricular de primeiro grau, enfim, outros achados, mas o enfoque no átrio seria esse, tá? Agora, falando sobre as sobrecargas ventriculares. É muito importante lembrar, né, essa imagem foi usada na aula passada, a progressão normal da onda R nas derivações precordiais, né, no plano horizontal. Então, inicia com uma R menor que vai progressivamente de V1 a V6 aumentando a sua amplitude, ao mesmo tempo a onda S vai diminuindo a sua amplitude. Então, gravem esse padrão porque é extremamente importante saber que esse é o padrão de normalidade de progressão de modo geral, né, fora do período neonatal, que eu vou falar algumas questões específicas desse período. Mas é um eletro normal de crianças mais velhas, adolescentes e adultos, tem esse predomínio de ventrículo esquerdo, né? As derivações V5, V6, elas vão ver a onda R, né? Então, é aquela despolarização ventricular. Então, o predomínio de ventrículo esquerdo nos crianças mais velhas, adolescentes e adultos é o normal. Tá? É sempre importante olhar o eletro global inicialmente, se afastar e olhar, né, para depois olhar todos os detalhes. Olhar se tem sobrecargas de outras câmaras cardíacas, como átrios, se o eixo está desviado, se a voltagem do QRS está muito diferente do que o habitual nas derivações tanto do plano frontal quanto até mesmo do plano horizontal, né, as periféricas e precordiais. Enfim, nós vamos falar com detalhes agora, mas lembrando que esse é o padrão habitual. Inicialmente, é importante abordar a sobrecarga ventricular direita, porque dentro das cardiopatias congênitas é mais frequente o achado de sobrecarga ventricular direita, né? Vocês vão ver que os parâmetros são muito numerosos, tá? Não tanto quanto a da sobrecarga ventricular esquerda, mas a grande diferença é que da sobrecarga ventricular direita são parâmetros listados em poucos critérios separados. Então a gente tem que olhar um global do paciente. E já na sobrecarga ventricular esquerda, existem índices com nomes, né, dos seus criadores, um pouco mais fácil para setorizar, mas é importante analisar tudo isso. Eu trouxe tudo para vocês olharem, coloquei, o slide ficou até um pouquinho pesado, mas muitas vezes para guardar em um slide só, eu vou mostrar para vocês essa tabela, tá bom? Então, vamos lá. Sobrecarga ventricular direita. Lembrando que o ventrículo direito, né, o vetor vai ser um vetor que vai gerar as forças de ativação mais anterior e para a direita. Então, quem que está posicionado do lado do externo, bem na porção anterior, né, no quarto espaço intercostal, direito e esquerdo, e até mesmo depois em seguida o V3, é V1 e V2. Ele está olhando diretamente
para o ventrículo direito, né? E o vetor se direciona a essas derivações. Então, a R em V1 e V2, ela vai ter uma voltagem maior do que o máximo para a idade. E eu acho legal falar assim, porque esse critério aqui de 7 milímetros, ele é para adultos, né? Nós sabemos muito bem, e depois eu vou mostrar para vocês que as crianças têm ondas R's muito amplas, principalmente as crianças menores em V1 e V2, isso é dentro do normal do eletroinfantil. Então é importante utilizar para cada faixa etária o seu limite superior e saber se essa onda R está ampla em V1 e V2 maior do que o máximo para aquela idade. Isso é um critério. Ao mesmo tempo, V5 e V6, ele vê bem ventrículo esquerdo e não ventrículo direito. Digamos assim, o vetor de ativação ventricular esquerda aponta para V5 e V6, mas o vetor de ativação ventricular direita, ele é oposto, né? Então, ele vai ver esse vetor quase de costas. Então, a onda S profunda, né? Então, primeiro a onda é a R, que é pequenininha, depois a R, a onda negativa que vem por fim, a onda S em V5 e V6, ela aprofunda nessas derivações, pode sugerir também sobrecarga ventricular direita, tá? Nessas derivações, você pode até ter uma R ampla, mas a S também vai ser. Então, ou uma R ampla e S ampla, ou uma R pequena e S ampla. Então, uma questão também muito importante que eu já falei mais atrás, complexos de negatividade inicial seguidos de onda R, ou seja, uma presença de onda Q em V1 ou V2, né? Geralmente em V1 é aquele principal critério também, é, é altamente sugestivo de sobrecarga ventricular direita. Aqui nesse quarto critério, um pequeno aumento da duração do QRS, porque aumenta a deflexão intrinsecoide. A deflexão intrinsecoide é o tempo de ativação ventricular, então é do início do QRS até o pico da onda R. Quanto mais demora, mais massa muscular esse ventrículo tem para ter que ser despolarizada. Então, vai ficando um tempo maior. Se esse tempo for maior que 50 milissegundos nas derivações direitas, né, V1, V2, V3R, isso pode sugerir uma sobrecarga ventricular direita. Um padrão trifásico, R pequena, S pequena com uma R linha grande, aquele padrão que a gente fala que é a orelhinha de coelho, um R pequenininho, um S pequenininho e uma R grande. Sendo que essa R linha, que é a última onda, se ela for proeminente nas precordiais direitas, também é sugestivo de sobrecarga ventricular direita. Então, essa R linha maior, na ausência de bloqueio de ramo, tá? A ausência do aumento progressivo da voltagem do R de V1 a V3. Não tem aquele aumento que eu mostrei para vocês, que começa uma R pequena e vai aumentando, ou ela já começa uma R grande, né? Não tem aquela progressão normal nas precordiais. Ondas, isso aqui é muito importante, ondas T positivas em V1, após o terceiro dia de vida e até os 6 anos. Na verdade, na aula passada foi mostrada essa questão da onda T, né? Então, ela começa primeiro, ela vai mudando, ela começa negativa, depois positiva, depois negativa, depois ela inverte de novo. No adulto, ela já é negativa novamente. Então, a gente tem essa mudança de padrão, mas nesse período, quando você vê onda T positiva e nessa derivação, a onda R maior que a onda S, ou seja, o R sobre S maior que 1, ou seja, uma R grande, uma S menor, né, indicando que o ventrículo direito está sobrecarregado e ainda com a onda T positiva, altamente sugestivo de sobrecarga ventricular direita. O eixo do QRS no plano frontal, ele geralmente e quase sempre está desviado para a direita, tá? É proposto em algumas referências além do mais 90 e em outras além do mais 110 no adulto. Lembrando que também é preciso individualizar o eixo elétrico do QRS no plano frontal para as crianças. Cada faixa etária tem, segundo Davignon e outras referências, a faixa de normalidade que é preciso ser consultada, tá bom? Então, é um desvio para a direita do eixo. Isso é altamente sugestivo, né, na presença de
dos demais critérios, né, também corroborando, é sobrecarga ventricular direita. Outras outros achados que podem também indicar seriam sinais indiretos, como a sobrecarga de átrio, né? Sobrecarga de VD, tendo também concomitância na sobrecarga de átrio direito. Então, onda P apiculada ou de voltagem maior que 2,5, como eu comentei anteriormente, e esse desvio do eixo mais para a direita. Só para vocês também terem conhecimento, algumas referências falam desses parâmetros aqui. O índice de Lewis ou Levis, não sei, é a onda R em D1, somado com a onda S em D3. Dessa somatória, eu vou tirar a somatória da onda R em D3, somada da onda S em D1. Se der menor ou igual a menos 14, sugere a sobrecarga ventricular direita, e o extremo oposto, né, de mais 17, seria a ventricular esquerda. São índices, na prática, um pouco menos utilizados, mas nos casos em que existe dúvida, tudo pode ajudar, né? Lembrando que em V1, a onda R grande maior que S, ou essa onda R isoladamente maior do que 25 milímetros já sugere altamente essa sobrecarga a ventricular direita. A onda S ampla em V6, porque V6 vê melhor ventrículo esquerdo, né? Ele olha ao oposto. Então, sendo que essa onda S ampla significa uma S maior do que 7, tá? Milímetros. A onda, isso, todos os parâmetros, né, de avaliação complementar. Aquele padrão de S1, Q3, T3, ou seja, uma S com profundidade aumentada em D1, uma onda Q mais evidente, mais pronunciada em D3 e uma onda T invertida em D3 também pode sugerir sobrecarga ventricular direita. Lembrando que esse padrão é muito comum na embolia pulmonar. E aqui o tempo da derivação intrinsecoide, né, como eu expliquei, que é o início do QRS até o pico da ativação na R, né, maior do que 35 milissegundos, também pode sugerir sobrecarga ventricular direita. Então vamos exemplificar que fica mais fácil, né? Senão fica muito denso, muito cansativo. Vamos olhar agora um eletro para poder imaginar o que está acontecendo, né, com essa criança. Essa aqui é uma criança do sexo masculino, de 8 meses, também do nosso serviço. Tetralogia de Fallot é a doença de base. Observe que não chama tanta atenção sobrecarga atrial direita nesse eletro, porém, existe um desvio do eixo. O eixo aqui é negativo em D1 e positivo em AVF, ou seja, um eixo desviado para a direita. E esse desvio do eixo para a direita me faz já pensar: será que esse paciente tem uma hipertrofia de ventrículo direito? Né? Não tem o desvio da P, né? A P está também por volta de mais 60, porém existe o desvio do QRS. Quando eu vou analisar no plano horizontal, né, as derivações pré-cordiais, observem que existe uma amplitude grande da onda R em V1, V2, né? Para a faixa etária desse paciente, 8 meses, ainda, digamos que no limite superior da normalidade, olhando na tabela de Davignon. Porém, o que a gente observa? Que existe um padrão de R ampla e S pequena aqui, e olha o tamanho dessa onda S aqui em V6. Lembra, se a onda S maior do que 7 já é altamente sugestivo de sobrecarga, né, associada a um desvio do eixo de sobrecarga ventricular direita. Esse paciente aqui, para a faixa etária dele também tem no índice de Davignon, mas ele dá uma S muito aumentada, muito profunda, é um padrão R pequena e S grande, né? Certo? Então seria, no máximo, para a faixa etária dele, 8 milímetros, né? A gente sabe aquele valor do 7, mas pela tabela de Davignon, 8 milímetros. Tem pelo menos 11 aqui. E aquele achado que eu falei que é extremamente positivo. Nessa faixa etária, a onda T positiva em V1, acompanhando uma onda R, né? Uma onda R ampla com uma T positiva,
com certeza essa criança tem os critérios para sobrecarga ventricular direita. Nesse eletro também um exemplo de sobrecarga ventricular direita, um desvio novamente do eixo do QRS para a direita, então é um eixo que é negativo em D1, lembra que D1 é aquele horizontal, então para cá seria né, negativo, para a esquerda seria positivo e para a direita negativo, então negativo em D1, positivo em AVF, AVF é aquele que aponta para baixo, então se eu fizer a rosa dos ventos, vai ser um eixo desviado aqui, para a direita. Ou seja, já me chama a atenção um eixo desviado para a direita. Associado a um padrão de R muito ampla, né? Esse eletro é de livre, então eu não sei a faixa etária do paciente, não estava identificado. Mas é uma R muito ampla e muito importante aqui, ó. Vejam, uma onda Q em V1. Presença de Q em V1, R ampla, desvio do eixo para a direita, sobrecarga ventricular direita, tá? S profunda e V6, uma S maior que 7 milímetros, também sugestivo. Uma derivação intrinsecoide, talvez aqui esteja um pouquinho difícil para vocês verem, mas é menos, é mais, um pouquinho mais, é mais do que um quadradinho, né? Digamos que 50 milissegundos ali daria um quadradinho e um pouquinho, então também maior do que 50 milissegundos em V1 e V2, ou seja, sobrecarga ventricular direita. Aqui só para repetir um eletro que eu já passei para falar sobre sobrecarga biatrial, mas olha como esse eletro também tem critérios para sobrecarga ventricular direita, né? Esse paciente é aquele paciente que além da valvopatia mitral também tinha sobrecarga de câmaras direitas ao eletro. Aqui nós vemos uma onda R ampla em V1 e V2, tão ampla que chega até as ondas a se misturarem, ampla em V1 e V2, uma S profunda aqui em V5 e V6, e esse padrão de strain, né, essa inversão da onda T aqui em V1 e V2 também. Só para mostrar para vocês, no eletro da criança, sobretudo na criança com menor idade, existem alguns parâmetros que podem confundir. As ondas R nas precordiais direitas, né, V1, V2 principalmente, elas são naturalmente amplas. Eu vou mostrar para vocês mais à frente. O eixo pode estar um pouco desviado para a direita, dentro do normal, dentro da tabela para a faixa etária, né? E também pode acontecer aquele padrão que a gente fala de repolarização infantil, aquela onda T invertida. Fala, poxa, mas será que é sobrecarga ou será que aquilo é um strain? Ou será que é uma repolarização? Então, por isso que é importante a gente individualizar conforme a faixa etária e saber que, dependendo da idade, vão ter parâmetros específicos para essas crianças, tá? Então, mostrando para vocês nessa referência, né, que é relativamente antigo, é de 2009, mas foi uma reunião, né, de vários profissionais para recomendar a padronização, né, da interpretação desse eletro. E o que eu achei interessante, a gente fala que foi, né, com Hancock e colaboradores, o interessante é que ele traz uma tabela pela faixa etária. Então, é um pouco difícil encontrar, né, muitas referências, valor de referência para cada faixa de idade. Então, de 0 a 7 dias, eu vou esperar uma R de V1 maior, para hipertrofia, né? O critério de hipertrofia seria uma R de V1 maior que 27, ou seja, o normal seria ser menor que isso. Uma S de V6 maior do que 10 para hipertrofia e a somatória, né, maior que 37. Ah, mas onde que eles tiraram esses números? Foi na tabela de Davignon, tá? Eles pegaram os parâmetros do limite superior de normalidade das faixas etárias e colocaram nessa tabelinha bem simples. A gente poderia fazer isso também na análise, né? Se você não tiver essa tabela em mãos, você pode fazer isso também, tá? Então, entre 7 dias e 1 ano e 3 anos e 5 anos e maior que 5 anos. Tá? Então, olhando a amplitude da R em V1, da S em V6, que são as ondas, né, que nos mostram como está se comportando a despolarização ventricular direita, certo? Só falando brevemente do período neonatal, que eu comentei com vocês, que existe a particularidade, né,
daquele período, do eletro daquele período, como também já foi falado na aula passada, o que eu olharia no período neonatal e eu pensaria em sobrecarga ventricular direita? A presença de onda Q em V1, então lembrando esse padrão de QR em V1, a onda T positiva em V1 após o quarto dia de vida, a onda R em V1 maior do que 20 milímetros, a onda S em V6 maior do que 11 milímetros, principalmente após o segundo dia de vida, a onda P também, uma onda P alta, né, uma onda P com mais que 4 milímetros, sugerindo uma sobrecarga atrial concomitante. Essa relação, né, como eu comentei, a R maior que a S, maior do que 1, e esse padrão de R pequena, S grande e R' grande em V1, que também já comentei lá atrás que isso pode ser um achado sugestivo de sobrecarga de ventrículo direito. Existe esse critério também de Seattle, que é citado, mas é um critério um pouco menos, se você for ver, ele vai dar positivo em mais pessoas, né? Então a acessibilidade e especificidade é um pouco mais prejudicada. Então a soma da onda R de V1 com a S de V5 e V6 maior do que 10,5 milímetros e o desvio do eixo para a direita além de mais 120 graus. Isso, obviamente, nos pacientes mais velhos. Na presença de bloqueio de ramo direito, como que eu sei? Ah, eu tenho bloqueio de ramo direito. Como que eu sei que esse paciente também pode só ter sobrecarga? Eu tenho alguns parâmetros que podem me ajudar, muitas vezes é desafiador. Mas o desvio do eixo do QRS geralmente vai estar para a direita, além de mais 90, né? Isso poderia ser simplesmente pela sobrecarga ou pelo bloqueio, porém, esse parâmetro é muito importante que esteja presente. A onda R, então lembra, a primeira onda positiva é R, depois vem a S negativa, e a segunda onda é a R', aquela orelhinha de coelho. Quando a primeira parte, isso no bloqueio de ramo direito, essa primeira porção positiva, essa primeira onda positiva que é a onda R, ela é maior que a R' em V1, é um sinal altamente sugestivo de sobrecarga ventricular direita na presença do BRD, tá? Do bloqueio de ramo direito. Quando a S é muito profunda, então eu tenho o padrão de bloqueio de ramo direito, mas uma S muito profunda em V5 e V6, então também altamente sugestivo. E quando tem sobrecarga atrial direita associada, pode acontecer de ter também a sobrecarga ventricular, tá? Um exemplo para vocês verem aqui. Então, um eixo desviado, um desvio bem importante do eixo, né, para a direita, quase, digamos que limítrofe ali, um eixo bem desviado. Um padrão de uma R muito grande, né? Esse padrão R, R' não é tão visibilizado aqui, né? Esse critério da primeira onda R ser maior que a R', porém, essa S muito profunda em V5 e V6, a R muito ampla em V1 e V2, e esse desvio muito importante do eixo na presença de um bloqueio de ramo direito, tá? Vai ter aula de bloqueio mais à frente, mas esse padrão R', esse empastamento da S em V5 e V6, desvio do eixo, então, sobrecarga de ventrículo direito em um paciente com um bloqueio de ramo direito, tá? Agora, para finalizar, de certa forma, né? A sobrecarga ventricular esquerda. Bom, a sobrecarga ventricular esquerda pode ser um achado em diversos pacientes, né? Desde um paciente hipertenso, pacientes com cardiopatias congênitas obstrutivas do lado esquerdo, pacientes com valvopatia aórtica, então uma insuficiência aórtica, estenose aórtica, coarctação da aorta fora do período neonatal, miocardiopatia dilatada, miocardiopatia hipertrófica, persistência do canal arterial, insuficiência mitral também. Então, são diversas condições que podem cursar com sobrecarga ventricular esquerda. Então, a sobrecarga ventricular esquerda é aquela que tem muitos parâmetros para a gente tentar definir. Quando tem muitos é porque é difícil, né? Então, eu vou apresentar para vocês o que a literatura traz, o que é mais recente, o que é mais usado, enfim. Esses são alguns parâmetros, o score de Home-Health-Estes, vou mostrar para vocês, ele é baseado em uma pontuação que os parâmetros recebem. O índice de Sokolov-Lyon, que é a somatória de ondas, também vou mostrar para vocês mais à frente,
e o índice de Cornell. Dos índices, esses três são os mais frequentes de serem realizados, mas eu vou mostrar a particularidade de cada um deles, tá? Existe esse índice interessante, chama de Peguero-Lopresti. Ele foi publicado no JAC em 2017, vou mostrar para vocês. É um índice interessante, ele muitas vezes não preenche, por exemplo, para o Sokolov, mas preenche para ele. Então, a gente tem um parâmetro a mais aí de análise. O Peru já nada mais é do que a reunião de vários parâmetros desses três acima, mostro também, e aqui outros sinais eletrocardiográficos, que é o que mostra, existe uma diretriz de interpretação de eletro que foi publicada em 2003, e eles falam para a gente olhar esses parâmetros. Então seria o Sokolov, né, Sokolov-Lyon e Cornell. Esses dois parâmetros eles dão como os principais recomendados inicialmente, tá? Cada um vai ter sua particularidade, eu vou falar mais à frente. E esses outros parâmetros, ou seja, lembra que eu falei? Um ventrículo hipertrófico é um ventrículo que vai ter uma maior massa ventricular, uma maior demora ali para maior tempo de aparecimento do ápice da onda R nas derivações que olham para o ventrículo esquerdo. Então, é aquela derivação intrínsecoide. No início do QRS é o ápice da R, maior do que 50 milissegundos, tá? Então, isso é um parâmetro adicional para ser olhado. Agora, a alteração de repolarização nas derivações que observam, né, digamos que olham para o vetor resultante da despolarização do V mais de frente, que seria V5 e V6 e também D1, a gente vai observar aquele padrão de strain. O que é o padrão de strain? Eu vou mostrar no exemplo de eletro para vocês, mas é um infradesnivelamento do segmento ST com convexidade superior, ou seja, é aquele infra que faz uma convexidade para cima, e também, geralmente, a amplitude desse infra é maior que meio milímetro. E uma onda T que mantém o seu padrão assimétrico normal, porém negativo. Então, é uma onda T negativa e assimétrica. Além de tudo, né, essa onda T pode estar inicialmente na sobrecarga achatada, que também é considerada uma alteração de repolarização ventricular. Tá bom? A justificativa desse infra, desse strain que acontece na sobrecarga, então é aquele infra com a T invertida, é justificado na literatura como uma isquemia relativa que acontece no ventrículo hipertrófico. Então, as regiões subendocárdicas, elas acabam ficando com menor prejuízo de suprimento sanguíneo, uma menor perfusão. Além do fato, né, de uma parede muito hipertrófica ter uma tensão parietal aumentada, que também aumenta o consumo miocárdico de O2, né, do miócito, então, do miocárdio. Então, seria uma isquemia relativa, não tem nada de errado com as coronárias, mas tem músculo demais para perfundir. E, por último, aqui ele cita esse critério de sobrecarga, um indireto, né, de sobrecarga ventricular esquerda é a sobrecarga atrial esquerda. E todas as vezes que se fala do índice de critério, para avaliar se existe sobrecarga atrial direita para inferir sobre sobrecarga ventricular esquerda, ele cita o índice de Morris, tá? Que é aquele que eu citei no começo, que é a porção negativa da onda P em V1, ela tem uma duração maior que 0,04 segundos e uma amplitude maior que 1 milímetro, ou 0,1 milivolts, certo? Então vamos falar de cada um. Score de Helmholtz-Estes. É um score bastante interessante, porque ele baseia-se em pontuação. O primeiro parâmetro é um critério de voltagem. Então, se eu tenho uma onda R ou uma onda S muito ampla nas derivações periféricas, né, que seria aquelas derivações do plano frontal, eu tenho uma onda muito grande, maior que 20 milímetros, ou maior ou igual, eu já pontuo 3 pontos. Se eu tenho uma onda S ou uma onda R nas pré-cordiais, né, do plano horizontal maior do que 30 milímetros, também pontuo como 3, tá? É um ou outro, tá? Ou um e outro, mas só pontuo 3 uma vez. Sobrecarga atrial esquerda presente pelo índice de Morris, 3 pontos. O padrão de strain, que é o que eu falei, o infradesnivelamento do segmento ST acompanhado de inversão da onda T assimétrica.
Sem o uso de digital, então se o paciente não usa digoxina, ele vai pontuar 3 pontos. Se ele usa, porque pode dar aquele formato, aquele infra em formato da pá de pedreiro lá, que é normal em quem usa digital, aí eu vou contar um ponto só, porque pode ser um pouco de efeito da medicação. O desvio do QRS para a esquerda, além de menos 30, conta 2 pontos. E eu queria reforçar que isso aqui é raro de acontecer, porque nem sempre na sobrecarga ventricular esquerda o eixo vai estar desviado, tá? Diferentemente da direita, que com frequência na sobrecarga ventricular direita o eixo está desviado para a direita. Na esquerda pode estar, mas nem sempre está. A duração do complexo QRS maior ou igual a 90 milissegundos, ou seja, um QRS um pouquinho mais largo, mais massa para despolarizar, então fica um QRS um pouquinho mais largo do que o habitual, e a derivação intrinsecoide, que é aquele, né, tempo de ativação ventricular que eu falei para vocês, maior que 50 milissegundos. Se o paciente somar 5 ou mais, ele tem uma sobrecarga ventricular esquerda definida. Se ele somar 4, ele tem provável, tá? É um critério muito específico este, tá bom? O índice de Cornell é a somatória da onda R de AVL com a onda S de V3, né? AVL, derivação esquerda, então a onda R, olha, né, o vetor vai apontar para próximo dele, então lembrar que é a R de AVL com a S de V3, então é oposto às derivações precordiais direitas. Em mulheres maior que 20, em homens maior que 28, é altamente sugestivo de sobrecarga ventricular esquerda. É um índice muito interessante de lembrar de fazer, tá? Muito rápido e muito interessante. Outros critérios, aquele que eu comentei com vocês, o Pegueiro e o Lopresti, eles falam sinal de Pegueiro, né? Vocês vai somar a onda S de V4 com a maior onda S das 12 derivações. Então, você vai pegar a onda S de V4, somar com a maior onda S que eu encontrar no eletro desse paciente. Se der maior ou igual a 28 milímetros em homens, é altamente sugestivo de sobrecarga ventricular esquerda, e maior ou igual a 23 milímetros em mulheres também. O Perugia, na verdade, ele é uma mistura, como eu disse para vocês, daqueles outros critérios. Então, basicamente, ele pega como se fosse um Cornell, só que ele diminui o valor de referência para homens. Então, ele fala que é um Cornell maior que 20 mulheres e maior que 24 em homens, ou um strain, né, de D1, D2 ou V2, e V2 a V6, e o Home Hilt maior ou igual a 5, ou seja, ele só mistura os outros parâmetros que eu coloquei esse eletro grande, mas agora eu vou ampliar. Mas esse eletro de um paciente com sobrecarga ventricular esquerda é um paciente de 28 anos com uma dupla lesão valvar aórtica, mas com predomínio de uma insuficiência importante. Esse paciente aqui, ele traz um detalhamento aqui maior no eletro. Então, inicialmente pode ver que o eixo não está desviado, é positivo em D1, positivo em AVF, o eixo normal, norme posicionado, né? Mas ao mesmo tempo já chama atenção aqui, né? Nas derivações do plano frontal já tem, lembra que é maior que 20, ó, já tenho aqui uma amplitude muito maior do que 20 só em D2, em AVF, em D3, em AVR, então ondas muito amplas já chamam a atenção. Em V1, de V1 a V6, né, que seria as derivações precordiais, né, no plano horizontal, eu observo que o Sokolov desse paciente, se eu somar então a onda R de V5 ou V6, que é essa onda aqui positiva, com a onda, eu pego sempre a maior, tá? No caso, a maior aqui é em V6. Com a onda S em V1, dele deu 53, tá? Eu vou mostrar a questão do valor de referência do Sokolov um pouquinho mais à frente, mas o Sokolov considera, então, a onda R de V5 ou V6, a que for maior, com a onda S de V1, porém, qual que é o parâmetro que ele utiliza? É maior ou igual a 35 milímetros nos pacientes que são, que não são adultos jovens ou crianças e adolescentes ou atletas. Então, nas crianças e adolescentes, esse parâmetro vai variar conforme eu vou mostrar para vocês ali, tá? Mas nas crianças e adolescentes é por volta de 40 ou 45, dependendo da faixa etária, esse valor de corte. E atletas não é recomendado fazer o índice de Sokolov.
O índice de Cornell, então, lembrando, né? Eu vou somar a S de V3 com a R de AVL, ele tem um Cornell de 31, ou seja, bem maior que 28. Um home Hilt, ele soma em 7, né? Então, ele tem a amplitude das precordiais, e até das periféricas, ele pontua nos dois. Ele tem o padrão de strain, ou seja, um infradesnivelamento aqui, ó. Tá vendo? Um infradesnivelamento do segmento ST, e é interessante que ele tem uma alteração da repolarização. Depois eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês, mas a onda T, ela não está invertida, mas isso é uma alteração de repolarização, ela deveria estar, né? Isso pode ser uma sobrecarga volumétrica, que é o que esse paciente tinha. A duração do QRS dele é maior que 90 milissegundos. Então, ele tem um total do home Hilt de 7 pontos, ou seja, 5 já seria definidor. E o sinal de pegueiro, ele tem uma somatória de 39. Então, eu vou pegar a onda S de V4, se eu somar com a maior onda S aqui que ele tem, ele dá 39. Então, ele tem todos os critérios, certo? Então, como eu falei novamente, essa publicação de Hancock em 2009, né, traz para cada faixa etária, digamos que o valor de referência para que eu, digamos que é como se fosse um índice de Sokolov para cada faixa etária, certo? Então, de 0 a 7 dias maior que 28, de 7 dias a 1 ano maior que 35, que seria o valor habitualmente que a gente usa em adultos. De 1 a 3, 38, de 3 a 5, 42 e maior que 5, 47. Lembrando, ele extraiu isso dos valores limítrofes de Davignon. No período neonatal, eu vou observar, né, um desvio do eixo do QRS. Então, paciente no período neonatal que tem sobrecarga ventricular esquerda, eu observo um desvio do eixo do QRS para a esquerda. Ondas S muito grandes em V1, né? Lembrando que as ondas que vêm ventrículo esquerdo, digamos que o vetor olha para essa derivação é mais V5 e V6, então onda R ampla em V6 maior do que 16, onda T negativa nas precordiais esquerdas, tá? Sinais de sobrecarga atrial esquerda e uma onda Q maior que 3 em V6. Então, aqui são parâmetros que me fazem, no período neonatal, pensar em sobrecarga ventricular esquerda. Situações especiais. Então, na presença de bloqueio do ramo esquerdo, eu tenho esses critérios que vão me ajudar a pensar. Esse paciente também tem, além do bloqueio de ramo esquerdo, uma sobrecarga ventricular esquerda, né? Isso é muito importante ter parâmetros, porque nem sempre é fácil de fazer essa diferenciação. Então, seria uma onda S em V2 maior que 30, vejam, muito ampla. Uma onda S em V3 maior que 25. Então, são ondas S muito amplas em V2 e em V3. O índice de Sokolov-Lyon maior do que 40 milímetros, né? O R de AVL maior ou igual a 11 e a sobrecarga atrial esquerda pelo índice de Morris presente. Então, é o que a gente vê nesse eletro aqui. Sobrecarga atrial esquerda pelo índice de Morris, tá vendo? Uma onda muito ampla, maior do que o limite superior que foi citado, 20, 30 e também 25 aqui de V1 a V3, uma onda R de AVL, ó. Aqui, na verdade, esse R de AVL está bem limítrofe, mas também né, não chega a pontuar maior que 11. Mas ele tem uma S de V2 maior do que 30, um Sokolov de 45, o índice de Morris, então é um bloqueio de ramo esquerdo com sobrecarga também ventricular esquerda. Na presença de bloqueio divisional da anterosuperior, então seria uma particularidade também para avaliar, nesses casos, o eixo vai estar desviado para a esquerda, não por sobrecarga, mas pela presença do BDAS. Então, eu vou olhar esses parâmetros, o índice de Sokolov maior que 35, o R de AVL maior que 13, o S de D3 maior do que 15 e o índice de Morris positivo. Na sobrecarga biventricular, basicamente é um somatório dos achados, sendo que é importante ressaltar esse fenômeno de Katz-Wachtel, que seria uma
os complexos QRS com R ampla e S ampla de V2 a V4. Vou mostrar para vocês um exemplo. O eixo ele geralmente fica desviado para a direita, mas associado a critério de voltagem de sobrecarga ventricular esquerda. E assim, basicamente um eletro que tem alterações das duas condições, tanto de sobrecarga ventricular direita quanto esquerda. Então, muitas vezes critérios típicos de sobrecarga ventricular direita, mas com outras também que me levam a pensar em sobrecarga esquerda concomitante, como uma onda Q profunda em V5 e V6 nas derivações inferiores. Muitas vezes isso mostra um vetor septal, né? Onda R de voltagem aumentada em V5 e V6, uma S de V1 e V2 com uma R de V5 e V6 com critérios positivos para Sokolov e a deflexão intrinsecoide também. Então, são critérios que podem ver dos dois somados, que é o que acontece nesse eletro aqui, tá? Esse eletro aqui é um paciente do nosso serviço, feminino, tem 7 meses e tem tanto comunicação interatrial quanto comunicação interventricular e persistência do canal arterial. Então, a gente vê que tem sinais de sobrecarga ventricular direito, uma R ampla em V1 e V2, tá vendo? Associados também a esse padrão de tanto R quanto S muito amplos aqui, ó, em V3, V4. Então, poderia ser um critério daquele sinal de Katz-Basta. Então, eu tenho. E essa Q, né? Uma onda Q muito ampla aqui, que se fosse só por. Né, a gente não esperaria, né? Se fosse pela sobrecarga esquerda, mas é pela sobrecarga de. Perdão, a onda S pela sobrecarga direita e a onda Q sugerindo uma sobrecarga esquerda associada. Então, olhando mais de perto, né? Não, o eixo, podem ver que ficou confuso, não está muito desviado, está dentro do normal, mas as precordiais chamam a atenção. Onda Q ampla aqui, esse padrão R amplo, S amplo de V2 a V4, e também critérios para sobrecarga ventricular direita, então uma sobrecarga biventricular. Bom, essas foram as minhas referências. Acho que é isso então. Na ausência de dúvidas ou comentários, nos vemos no próximo encontro, então. Se que é citado.